Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Tim Dave, que era o chefão da BBC lá na Inglaterra e que pediu demissão, meu amigo. Pediu demissão, assim, ele está dizendo que pediu demissão porque ele quis e coisa e tal, mas a verdade é que a pressão para ele se demitir estava muito grande, porque na verdade a briga toda lá na Inglaterra é que tem muita gente que não quer mais pagar a tal da licença de televisão lá na Inglaterra. Então a BBC está numa encruzilhada, porque em tese, né, vocês sabem, lá na Inglaterra você paga uma taxa de televisão, você paga um imposto de televisão. Supostamente o imposto de televisão você paga porque a BBC, assim, ela ficaria isenta, ela não precisa vender anúncios, ela vende anúncios, tá? Mas ela não precisa, ela pode viver só do imposto, então ela seria mais neutra, não sei o que lá. Como que vai ser neutra mostrando uma barbárie que foi a edição que eles fizeram do discurso do Trump no dia 6 de janeiro, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, eu falei desse discurso, mostrei aqui o discurso do Trump, como é que eles editaram o discurso do Trump, mudaram completamente o significado do que ele falou, cortando pedaços do discurso, né? Juntaram pedaços do discurso, tinha 1 hora de separação entre os pedaços, eles juntaram para dar a impressão de que o Trump estava incentivando as pessoas a invadir o Capitólio no dia 6 de janeiro. Um absurdo completo isso daqui. O escândalo foi tão grande lá na Inglaterra que o pessoal pressionou, o cara peidou, pediu demissão, pediu pra cagar, fugiu. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, 102 Ovos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Tim Dave, que era o chefe da BBC, né? A BBC é a British Broadcast Corporation, é a empresa de televisão lá na Inglaterra, televisão pública, é uma empresa pública lá na Inglaterra, isso é histórico, né? E o grande problema da BBC, assim, a qualidade dos programas da BBC é muito bom, tá? Eu gosto de vários programas da BBC. A verdade é que o problema é que é pago, né? Você paga imposto para ter a BBC, o que é um absurdo, não faz sentido nenhum. Existem inúmeros exemplos de rede de televisão que tem aí propaganda e coisa e tal e conseguem se sustentar dessa maneira. Então é um absurdo o cidadão inglês ter que pagar a taxa da televisão nessa história. E isso que originou esse problema todo. Por quê? Porque justamente a justificativa para tal TV Tax, né, TV License, é justamente você ter uma televisão de que você não precisa se preocupar com a independência dela, não precisa se vender para ninguém, não precisa se vender para políticos, não precisa se vender para empresas, ela pode dar opinião de forma isenta. Só que aí o pessoal destacou que, pô, que negócio é esse? Que opinião isenta é essa? Olha esse caso aqui desse vídeo aqui do Trump, né? Eu já falei esse vídeo aqui, mas eu acho que é bom mostrar de novo, porque realmente mostra o absurdo que foi essa edição criminosa desse vídeo aqui, né? E de novo, eu até fico satisfeito o cara ter pedido demissão, porque aqui no Brasil as televisões fazem isso e ninguém tá nem aí, né? Continua fingindo que tá tudo normal. O pessoal fala as maiores fake news, no máximo, quando muito, fazem uma errata ali e fica por isso mesmo, né? Olha o absurdo isso aqui. Lembra, o 6 de janeiro foi o Trump perdeu a eleição em 2020, aí no dia 6 de janeiro ia ser a data da certificação do Biden, e o Trump estava pressionando alguns senadores americanos para não reconhecerem o Biden como eleito, né? E daí ele convocou uma grande manifestação ali em frente ao Capitólio, coisa e tal, mas uma manifestação pacífica. E a manifestação pacífica aconteceu, ele fez o discurso e coisa e tal. Quando ele foi embora, aí uma parte do pessoal foi lá e atacou o Capitólio e invadiu o Capitólio, e aí foi mais ou menos o rascunho do que foi o 8 de janeiro aqui no Brasil, né? E culparam o Trump por isso, dizendo que o Trump incentivou as pessoas a invadirem o Capitólio, sendo que o Trump em momento algum fez isso. Olha só a edição que eles fizeram aqui do discurso do Trump. Essa aqui é a edição do BBC, tá? We're gonna walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. Reparou que foram 3 cortes. Começou falando, e nós vamos para o Capitólio e eu vou estar lá com vocês e nós vamos lutar. Só que, você reparou que cortou? Que começou com essa imagem aqui dele fechada, nós vamos andar até o Capitólio e eu vou estar lá com vocês. Isso daqui foi mais de 1 hora depois dele ter falado isso daqui. Ele falou isso aqui foi mais de 1 hora, eles cortaram o trecho, né? E nós vamos lutar como um inferno. E aí, ou seja, o que dá a entender isso aqui? Que ele chamou o pessoal realmente para ir até o Capitólio, e eu vou estar lá com vocês e nós vamos lutar como um inferno, vamos brigar lá no Capitólio, vamos invadir, a impressão, o que a BBC quis dar a entender foi isso.
Mas não foi isso que o Trump falou, né? E repara, eles até fizeram uma edição inteligente, que eles juntaram 3 planos diferentes. Começaram primeiro com esse plano aqui mais fechado, em que ele fala que nós vamos ir até o Capitólio. Depois ele abre e eu vou estar lá com você. De novo, isso daqui eles pegaram uma frase que ele falou lá depois, horas depois, no discurso dele. E aí depois pegaram também uma outra frase, e nós vamos lutar como um inferno, não sei o que lá. E aí, qual que é a frase real? O que ele realmente falou lá? Olha só. Hell. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Nós vamos avançar até o Capitólio e nós vamos aplaudir os nossos queridos senadores e congressistas. Ou seja, ele não chamou para atacar ninguém, ele falou para apoiar os congressistas, apoiar os senadores, né? Então, ou seja, realmente uma manipulação barata, meu amigo. É o que eu falo para vocês. O site de internet mais vagabundo, mais sensacionalista, com mais fake news, fala menos fake news que a imprensa tradicional, Rede Globo, Folha, Estadão, essa porcariada toda, né? E isso daqui é uma prova disso, a BBC foi pega nisso daí. Verdade seja dita, a BBC teve coragem e foi lá e o cara pediu demissão. Não foi só ele, tá? Foram várias pessoas. Ele e toda a diretoria de jornalismo da BBC pediram demissão e parece que vão emitir uma desculpa, né, devido a essa adulteração do discurso do Trump. E aqui tem a mesma notícia em português e a mesma notícia em espanhol também, enfim. Um absurdo isso daqui. O Trump, evidentemente, falou sobre isso aqui, ó. As pessoas da BBC, inclusive o Tim Dave, que é o chefe da BBC, estão sendo demitidas porque foram pegas adulterando o meu perfeito discurso no dia 6 de janeiro. Graças ao Telegraph que expôs esses jornalistas corruptos, tem muita gente desonesta que tentou adulterar a balança na eleição presidencial. Acima disso tudo, eles dizem que foi num país estrangeiro, na Inglaterra, né? Que muitos consideram o nosso aliado número 1. Que terrível coisa para a democracia, né? E é exatamente isso que o Trump está brigando, contra essa esquerda na Europa, que também tem muita ligação com a esquerda aqui no Brasil também, e que é contra a direita aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, né? Realmente fizeram um absurdo isso aqui. Mas não foi o único absurdo não, tá? Porque nesse relatório que denunciava isso, também falava sobre o desvio da BBC apoiando o Hamas e contra Israel. Impressionante também os desvios da BBC contra Israel e a favor do Hamas, ou seja, a BBC incorpora a linha de fala comunista, completamente esquerdista, completamente de favorecer, entre aspas, a autoridade palestina e contra Israel na guerra, né? Isso também estava no relatório e que bom que essas pessoas todas foram demitidas, né? Mas no final das contas é o que eu falo para vocês, o que o pessoal quer mesmo é acabar com a porcaria da taxa o imposto da BBC. Né? Quem quer ver a BBC, liga na BBC e assiste o comercial da BBC e pronto, a BBC já vai ter o dinheiro dela, ela compete com as outras televisões do mesmo jeito, não tem por que ficar fazendo alguma coisa diferente disso, né? Então eu acho um absurdo mesmo esse negócio de imposto de televisão, e eu acho bom acabarem com isso, porque você sabe, né? Tudo quanto é ideia idiota que tem na Europa, vai ter um deputado brasileiro querendo copiar. Vão querer copiar esse negócio aqui, vão querer copiar essa taxa da BBC aqui, então tem que acabar com esse troço mesmo, senão daqui a pouco vão criar um imposto da Globo. Não, você tem que pagar imposto para a Globo, porque a Globo, de certa forma já tem, né? Porque você sabe que o governo Lula gasta tanta grana com a Globo, que de certa forma a gente já paga um imposto para a Globo, né? De certa forma aqui no Brasil, né? O que é um absurdo isso. Enfim, tomara que os ingleses consigam, mais do que a demissão dos idiotas antissemitas da BBC, consigam também acabar com essa idiotice de imposto de televisão. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.